Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Símbolos e Futebol. Gostaria de comentar com vocês sobre o placar de hoje, 2-0 para o São Paulo contra o Alianza Lima, pela quarta rodada da Libertadores 2025. Eu queria começar falando do, digamos, podemos dizer, eu acho, protagonista do jogo, que foi o André Silva. O André Silva, gente, ele realmente é uma figura polêmica. Por quê? Eu disse em outros vídeos, muitos torcedores são paulinos, eu sei que tem a mesma opinião que a minha sobre o André Silva, e eu a mantenho. E que opinião é essa? Que o André Silva ele é um atacante muito limitado. Porém, justiça seja feita. Ele, nos últimos jogos, um jogo sim, um jogo não, tem cumprido com seu papel. Não em todos os jogos, mas na Libertadores, pelo menos, né? Acho que já é o quarto gol que ele marca em Libertadores, se eu não me engano. Então ele foi o autor dos 2 gols de hoje. Ele fez o papel que o centroavante tem que fazer, que é empurrar a bola pro gol. Esse é o papel dele. Mas ainda assim, eu acho que é cedo para falar de uma certa evolução do André Silva. Tomara que ele esteja evoluindo e que isso seja um sinal de uma evolução. E que ele continue marcando gols. Mas eu prefiro não me iludir e achar que foi mais algo, vamos dizer, um ponto fora da curva. Eu acho que é mais por esse lado que a gente tem que olhar. Tem que agradecer, tem que elogiar, fez os 2 gols, beleza, brilhou no jogo, não fez assim apesar dos 2 gols, não fez nada assim de genial, apenas foi oportunista, mas esse é o papel de um centroavante, principalmente. Não só esse, mas principalmente. Porém, eu prefiro não me iludir e achar que isso é mais um ponto fora da curva. Mas ressalto que isso não é motivo para não elogiar. Hoje o André Silva foi bem. Marcou os 2 gols e ajudou o São Paulo. Então, não tem muito o que criticar no jogo de hoje, tá? Sendo muito específico, no jogo de hoje. Temos que ver aí os próximos para a gente ter um diagnóstico melhor desse jogador. Se é um ponto fora da curva, esses gols na Libertadores, ou se realmente o André Silva agora está fazendo jus ao dinheiro que o São Paulo gastou por ele. Tomara que seja essa segunda opção, mas prefiro não me iludir. Gostaria de falar sobre o Matheus Alves também, o meia-campista do São Paulo, jogador da base, pentacampeão com o São Paulo pela Copinha desse ano, mas ele não chegou bem no profissional. Diferente do Rian Francisco e principalmente do Lucas Ferreira, o Matheus Alves não chegou bem no profissional. E se eu fosse da comissão técnica, aconselharia a mandá-lo de volta para a base, para as categorias de base, para ele dar uma amadurecida nas categorias de base, incluindo pelo próprio bem do jogador, pelo próprio bem da carreira dele, porque o Matheus Alves ele está se queimando. E por que eu digo que ele está se queimando? Porque além dele não estar jogando bem, ele está sendo muito marrento. Em que sentido? Dando aqueles passes à la Ronaldinho. Ele toca para um lado, olha para o outro. Hoje ele perdeu um gol. Por que ele perdeu um gol? Porque ele quis fazer bonito e marcar o gol de peito, por mero capricho, sendo que era só empurrar a bola com a cabeça. Perdeu o gol. Teve mais um lance lá que ele bobeou. Foi o lance do Lucas Ferreira. Do Lucas Ferreira não, do Ferreirinha. Que o Ferreirinha marcou um gol, mas estava impedido. Por quê? Porque o Matheus Alves ele demora demais para passar a bola. Então, assim, o Matheus Alves, eu acho que ele precisa voltar um pouco para as categorias de base. E o São Paulo, né, a comissão técnica da base, precisa trabalhar um pouco o psicológico e a mentalidade do Alves, porque ele é um cara que está marrento, acha que é craque, mas não está correspondendo em campo. Tá faltando humildade. E eu acho, não sou especialista, mas é minha opinião como torcedor, acho que seria importante o São Paulo trabalhar essa questão da personalidade do jogador, chegar e dar uma dura, meu, você não é o Messi, você não é o Kaká, sinto muito.
Vai com calma, faz o simples, faz o arroz com feijão. Aos poucos você vai pegando o jeito, aos poucos é, as habilidades vão surgindo. Eu acho que o Matheus Alves ele tem talento, mas ele tá se queimando. E hoje é mais um jogo em que ele não foi bem. Juan Tressoldi, o que dizer? Teve bons momentos no jogo, mas também teve maus momentos no jogo. Eu acho que o Juan Tressoldi, no início do jogo, ele deixou muito a desejar. A sorte é que o ataque do Alianza Lima é muito ruim, que não soube aproveitar a fraqueza do Juan Tressoldi. Até agora, assim, não sei como que o São Paulo conseguiu tomar aqueles 2 gols no Morumbi, coisas do futebol, porque hoje eu acho que nem chegou perto de tomar um gol. Sendo que quem estava na zaga era o Juan Tressoldi, que não fez um primeiro tempo muito bom. Pelo contrário, foi bem ruim. Mas no segundo tempo eu acho que ele deu uma ajudada. Teve lá uns cortes bacanas que ele fez. É, parece que no segundo tempo ele deu uma evoluída, então foi, vamos dizer assim, nota 5 vamos colocar para o Juan Tressoldi, vai. Zero no primeiro tempo e não merece, né? Mas 10 no segundo tempo. Pelo menos não prejudicou o time no segundo tempo, né? Então, no caso do Juan Tressoldi, isso já é um 10. Bom, falar um pouquinho do Zubeldia, gente. Hum, é cedo para falar, né? Qualquer coisa no sentido de, agora o Zubeldia é o cara, o São Paulo vai ser campeão de tudo e que não, por favor, né, gente? Vamos com calma. Porém, o Zubeldia, apesar das suas limitações, ele tem o seu brilho. Não sei se vocês sabem, mas o Zubeldia, ele quebrou 2 recordes nessa Libertadores. Primeiro, é o treinador mais tempo invicto com o São Paulo na Libertadores. E é o primeiro treinador do São Paulo a vencer os 3 primeiros jogos da fase de grupos fora de casa. Nenhum outro técnico conseguiu, com o São Paulo, vencer as 3 partidas fora de casa na fase de grupos de uma Libertadores. Então, assim, o Zubeldia tem as suas fraquezas e limitações? Tem. Porém, gente, eu acho que não tem um técnico muito melhor que ele no mercado. Eu sei que a galera tá muito brava ainda com o Zubeldia. Eu também fiquei muito puto com ele, principalmente por aquele empate no Morumbi. Aquilo pra mim foi a gota da água. Mas assim, quando o calor do momento passa, a gente tem que usar a razão e não a emoção. Temos que usar o cérebro, não o coração. Então, assim, não acho que o Zubeldia seja o pior técnico que um time brasileiro poderia ter. E não acho que tenha outro técnico à altura no mercado. É sério, eu vi gente falando do Zubeldia, que o Zubeldia tem que sair, e essa mesma pessoa, nos comentários, seja do YouTube, do Twitter, pedindo Luxemburgo. Cara, o que tem na cabeça uma pessoa pra pedir Vanderlei Luxemburgo pra treinar o São Paulo? Se fosse lá nos anos 2000, beleza, mas, gente, ou pedindo o Diniz. Desculpa, gente, o Zubeldia é mais técnico que o Diniz. Sinceramente. Então, assim, eu não sei, eu tô com uma sensação estranha de que o Zubeldia ele ainda vai dar uma certa alegria pro torcedor. Não quero queimar a língua nesse sentido e não quero jogar zica pra cima do time. Mas eu acho que o Zubeldia, eu tô com uma sensação de que o Zubeldia ele vai trazer ainda um título pro São Paulo. Qual, eu não sei. Quantos também não. Mas eu acho que pelo menos um título importante ele traz pro clube. E muita gente fala que o futebol do Zubeldia é feio. Que o futebol do São Paulo é um futebol feio. Gente, desculpa. Aqui na América do Sul você não vai achar um time que jogue um futebol bonito. Desculpa, mas nem o futebol do Flamengo, do Palmeiras é aquelas coisas de beleza, de um jogo bonito. Tudo bem, é mais bonito que o do São Paulo, concordo. Mas não é algo assim muito superior, não. Os caras querem que o Zubeldia também faça um estilo de futebol que fique parecido com o jogo entre a Inter de Milão e o Barcelona hoje. Você quer ver futebol bonito? É assistir Champions League, cara. É futebol europeu.
Ali é futebol bonito, ali é onde estão os melhores jogadores, as melhores equipes. Então ali você sempre vai ver um futebol bem jogado e superior. Aqui na América do Sul, gente, infelizmente, o que vale é o resultado, tá? E jogando bem ou jogando mal, jogando feio ou jogando bonito, ao menos na Libertadores, o Zubeldia tem feito resultado. Tropeçou lá no Morumbi, levou o empate contra esse mesmo Alianza Lima, mas é o primeiro do grupo e até amanhã, pelo menos, vai ser o time com a melhor campanha até agora. Porque amanhã vai jogar o Palmeiras. E se o Palmeiras ganhar, ele ultrapassa o São Paulo como time é, com a melhor campanha. E o São Paulo fica em segundo, o que também não é pouca coisa. O problema é o Brasileirão, né? Que está devendo. Só que é o seguinte: o São Paulo deixou escapar vitórias nesse Brasileirão por erros individuais, tá, gente? Não é tanto por erros táticos, é por erros mais individuais, ao menos na minha opinião. Por exemplo, o pênalti do Ferreirinha, que ele perdeu. O pênalti do Caleri contra o Sport. Então não dá para colocar a culpa no técnico por decisões equivocadas tomadas pelos jogadores dentro de campo. Muito do que a gente vê dando errado são decisões individuais, não necessariamente a tática do time. Porque o São Paulo, ele chega ao gol. O problema é que ou o jogador perde o gol, como é o caso do Matheus Alves de hoje, ou, como era o caso do Caleri antes dele se machucar, que estava perdendo muito gol, ou não sabe aproveitar as chances, como um pênalti. Então você vê, por exemplo, o André Silva, que não é lá aqueles atacantes, mas ele soube aproveitar, foi oportunista. E não esperem um esquema tático, um jogo tático belíssimo, estilo Europa. Não, cara. Aqui é América do Sul, fio. Aqui é futebol brasileiro. Você não vai ver aquele futebol lindo e maravilhoso, o esquema tático todo desenhado em campo, aqueles passes incríveis, né? Aquele jogaço que a gente vê na Champions League, como no jogo histórico de hoje, na semifinal entre Inter e Barça. Então, assim, veio o resultado, veio a vitória. E isso é o mais importante. Claro, o futebol bem jogado é importante, óbvio. Não estou falando que não é. Mas, dado as circunstâncias e o contexto em que estamos atualmente, o que vale é o resultado. Diferente lá da Europa, aqui na América do Sul, nem sempre é o time com o melhor elenco e com o futebol mais bonito que ganha. Lá na Europa, geralmente é a melhor equipe com o futebol mais bonito que leva os títulos. Ainda que, como foi o caso de hoje, não aconteça sempre. O futebol mais bonito, na opinião de muitos, era o do Barcelona, que foi eliminado. Mas a Inter de Milão não é de se jogar fora também. Ela não é, muito inferior a essa equipe do Barça também, não. A Inter tem um bom time também. Mas voltando aqui, porque estamos falando do jogo do São Paulo, Nossa, aquele lance com o Rafael lá foi bem preocupante. Que ele aparece meio. Meio não, né? Ele está desacordado. Eu até achei que ele deveria ter sido substituído, mesmo que depois ele tenha acordado, ficado bem, recuperado a consciência, mas não sei, né? É sempre preocupante quando o cara bate a cabeça assim e desmaia, né? Mas enfim, graças a Deus deu tudo certo. Não foi nada de grave, assim espero. E continuou jogando. O Rafael continuou jogando e é o nosso goleiro e é um bom goleiro. E o Rafael sim, eu posso dizer que ele evoluiu. Porque ele tem segurado, assim, o que ele tem segurado a barra do São Paulo é brincadeira. Pode falhar no jogo que vem, não sei, mas as defesas que ele tem feito para salvar o São Paulo de derrotas é impressionante. Disparado o melhor goleiro pós Rogério Ceni, mas assim, disparado sem dúvida nenhuma. O que também não é muito difícil, né? Denis, Sidão, Jandrei, mas enfim, mas isso não tira os méritos do Rafael também, que ele é sim um bom goleiro, um baita de um goleiro. Um dos melhores, na minha opinião, em atividade no Brasil. Top 3. Eu acho que eu não tô esquecendo de nada. Se eu estiver esquecendo, vou deixar passar, pessoal. Mas é isso que eu queria comentar no jogo de hoje. Então, assim, vamos deixar o Zubeldia trabalhar. Vamos ver o que ele
tem ainda para nos oferecer, porque não tem muita opção boa no mercado não, tá, gente? É aquela história, né? Você tá com um picolé de limão e você não gosta de limão. Aí você vai ver lá as outras opções, é um picolé de água, só gelo congelado, outro é picolé de cocô, o outro é um picolé, sei lá, de uva, que você também não gosta, por exemplo, eu não sei, né, mas é só, só um exemplo. Que eu tô querendo dizer com isso? Que ou o que tem no mercado é pior, ou a mesma coisa que o Zubeldia. Então, se for assim, é melhor mantê-lo, para ele dar continuidade ao trabalho dele e, quem sabe, ir evoluindo. Como eu disse, eu tenho uma sensação, apesar de eu ter também xingado o Zubeldia, também falado da demissão dele, querendo a demissão dele, mas hoje, olhando assim com um pouco mais de frieza, deixando a emoção de lado, olhando com um pouco mais de frieza, eu acho que o Zubeldia ele ainda vai dar uma certa alegria pro torcedor. Não vou falar que vai dar alegrias, muitas alegrias, mas uma certa alegria, tá? Eu acho que o Zubeldia ele tem capacidade para isso, principalmente depois, quando o Oscar voltar, Pablo Maia, Arboleda, né? Porque o elenco do São Paulo também não é um elenco fácil. Os titulares são bons, mas a maioria deles está machucado. Maioria não, né? Mas peças principais se machucaram. E não tem reservas à altura, né? Vamos combinar que os reservas do São Paulo são horríveis, né? Então, quando um se machuca, um tá suspenso, não dá para contar com o cara que tá lá no banco, com raras exceções. Mas enfim, pessoal, é isso que eu queria dizer hoje com vocês. Por favor, se inscrevam no canal, deixem um like, isso ajuda muito, tá? Deixe suas opiniões com respeito nos comentários, o que vocês acham. Eu sei que muitos podem não ter concordado comigo em relação ao Zubeldia, que eu comentei hoje. Pode deixar sua opinião e sua visão nos comentários. Aliás, eu quero isso, desde que seja com respeito, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Valeu. Falou.